Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês sobre as potências, né? Revisão de potenciação. Então vamos lá. Definição. Potência de um número é um produto de fatores iguais. Então essa é a definição de potência. Então aqui, um exemplo de uma potência. Esse 2 aqui, é chamado de base da potência. E esse número que está aqui em cima do 2, esse número pequenininho 5, é chamado de expoente da potência. Então, é uma potência de base 2 e expoente 5. Então, como que calcula essa potência? Qual que é a definição? Então, aqui um exemplo. 2 elevado a 5, ou a gente fala também 2 elevado à quinta potência. Como que a gente calcula? Então, 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, porque o expoente é 5. Aí, multiplicando esse 2 5 vezes, vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Então, essa é a definição de potência. Então, a potência fala o seguinte, que o expoente ele vai indicar quantas vezes que eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, se aqui fosse, por exemplo, 2 elevado a 10, se o expoente fosse 10, então eu ia pegar a base 2 e multiplicar por ela mesmo 10 vezes. Esse seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, que daria 1024. Então, às vezes o aluno esquece e ele faz assim, não pode, está errado. Ele pega a base e multiplica com o expoente. Então ele olha assim, 2 elevado a 5, ele faz 2 vezes 5, 10. Não pode. Você vai estar contrariando a definição, vai estar calculando de forma errada. Um outro exemplo, a base inteira agora é a base fracionária. Se a base for uma fração, 1/3 elevado a 4. 1/3 elevado a quarta potência. Então, como a base aqui que está dentro de parênteses é a fração terço, vou pegar a base e multiplicar por ela mesmo 4 vezes, porque o expoente é 4. Então, é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Que multiplicando essas 4 frações aqui vai dar 1/81. Porque como que multiplica a fração, lembra? Multiplica todos os numeradores e multiplica todos os denominadores. Então, multiplica todos os números que estão em cima. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. E todos os números que estão embaixo, todos os denominadores. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, está aqui um outro exemplo do cálculo da potência através da definição. Na fração aqui, tem uma outra maneira também. Às vezes o expoente é um pouco alto, é 8, é 10, é 12, porque tem que ficar fazendo 1/3 vezes 1/3, 1/2 vezes meio. Você pode fazer assim também, é a mesma coisa. 1/3 elevado a 4 é a mesma coisa que 1 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Então, quando você tem qualquer fração elevada a um expoente, você eleva o numerador a esse expoente e eleva o denominador a esse expoente, porque o 4 é expoente tanto do 1 como do 3. Isso lembrando, se a base for 1/3, né? Se toda a fração estiver dentro do parênteses. Porque se não tiver o parênteses, já muda, aí já é uma outra situação que nós vamos ver depois. Um outro exemplo aqui. Então aqui nós temos potências com base positiva. A gente pode ter também potências com base negativa. Então, por exemplo, menos 10 ao quadrado, né? Menos 10 elevado a 2. É menos 10 vezes menos 10. 2 vezes, porque o expoente é 2. Na hora que for multiplicar aqui, como a base negativa, você vai multiplicar o sinal primeiro, usando a regra dos sinais, e depois o número. Então, menos vezes menos dá mais, 10 vezes 10, 100. Então, menos 2 ao quadrado, menos 10 ao quadrado dá mais 100. Agora, um outro exemplo aqui, usando a mesma base negativa, menos 10, só que agora com expoente ímpar. Menos 10 elevado a 3, que a gente fala menos 10 ao cubo. Então, menos 10 ao cubo vai ser menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, 3 vezes. Primeiro, multiplicando os sinais, fazendo um jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, menos 10 elevado a 3 é igual a menos 1000. Observe aqui, nesse exemplo e nesse, quando a base é negativa, vai acontecer sempre o seguinte, para ficar mais fácil. Quando o expoente for par, o resultado dá mais. Quando o expoente for ímpar, dá menos. Então, isso sempre vai acontecer com a potência de base negativa. Quando a base for negativa, está dentro do parênteses. Se o expoente for um número par, o resultado dá positivo. Base negativa da potência, dentro de um parênteses. Se o expoente for ímpar, o resultado vai dar negativo. Para não ter que ficar fazendo esse jogo de sinal toda hora. Porque quando você multiplica os sinais negativos par vezes, dá mais. Quando você multiplica os sinais negativos ímpar vezes, dá menos. Então, desse jeito fica mais fácil do que ficar multiplicando toda hora. Pode até confundir e errar o sinal. Um outro exemplo aqui, menos 1 elevado a 20.
1 elevado a qualquer número é 1, porque um elemento neutro da multiplicação não muda. Então 1 elevado a 1000 é 1, 1 elevado a 0 é 1, 1 elevado a 50 é 1. Então 1 elevado a 20 é 1, só que às vezes, quando a base é menos 1, um negativo, uma hora pode dar positivo ou um negativo. É só lembrar esse esquema aí da base do expoente par ou do expoente ímpar. Então menos 1 elevado a 20, mais 1. Eu sei que vai dar um positivo, porque o expoente é par. Menos 1 elevado a 15, dá menos 1. Então o resultado dá negativo. Por que dá negativo? Porque o expoente é ímpar. Então lembra disso. Base negativa da potência, expoente par dá mais, expoente ímpar dá menos. Continuando agora, expoente zero. O expoente da potência ele pode ser positivo, pode ser nulo, né? Pode ser zero ou pode ser negativo, nós vamos ver daqui a pouco. Então expoente nulo, né? Expoente zero. Todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Sempre é igual a 1 positivo, sempre. A base tem que ser diferente de zero, não pode ser igual a zero. Porque 0 elevado a zero não está definido, não existe. Então, alguns exemplos aqui, ó. 5 elevado a zero é igual a 1. 3 quartos elevado a zero é igual a 1. Um outro exemplo com base agora decimal, né? Base inteira, fracionária, base decimal. Expoente zero também vai dar 1. Então, 0,12 elevado a zero, 1. E como eu já tinha dito agora, 0 elevado a zero, aí não existe. Ou a base é zero, o expoente diferente de zero, aí pode, 0 elevado a 5, aí é zero. 0 elevado a qualquer número diferente de zero é zero, não tem problema. Agora, se o expoente for zero, aí a base tem que ser diferente de zero. Base expoente zero, aí não está definido, não existe. Então, explicando aqui, ó, vamos explicar aqui por que elevado a zero dá 1, antes de entrar aqui para o expoente negativo. Então, suponha que eu tenho aqui, ó, vamos pegar uma base, por exemplo, base 3. Então, tem aqui, ó, 3 elevado a zero. Vou mostrar aqui por que isso aqui é igual a 1. Você pode mostrar dessa forma, usando a propriedade de potência, nós vamos ver mais para frente, ou pode explicar que é usando a definição que nós vamos ver daqui a pouco. 3 elevado a zero. Eu posso falar que é a mesma coisa que 3, 0 é um número menos ele mesmo. Então, 0 eu posso falar que é a mesma coisa que x menos x. Não posso? Ó, x menos x é igual a 0. Então, tá aqui, ó, 3 elevado a 0 é igual a 3 elevado a x menos x. Chegando aqui, quando eu tenho uma base, uma potência, uma base qualquer, e o expoente é uma soma ou uma subtração de dois números, eu posso usar a propriedade de potência, que nós vamos ver depois no outro vídeo. Então aqui, ó, o expoente da potência de base 3 é uma diferença entre dois números. Então eu posso desmembrar a base 3 para cada fator lá do expoente. Então 3 elevado a x menos x é a mesma coisa que eu falar, ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos x. Então, daqui para cá, o que eu fiz? Eu fiz a definição de potência. Definição, propriedade de potência. Que são 5 propriedades. É a primeira propriedade. Na verdade, eu estou fazendo a volta, né? Se eu tenho dessa forma, eu posso colocar assim, ou desse produto de bases iguais, eu posso colocar dessa maneira. Que é a primeira propriedade que fala, produto de potências de mesma base. Conserva a base, que é 3, e soma os expoentes. Então, daqui para cá, eu usei a propriedade 1 da potenciação. Chegou aqui, ó. 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos x. Eu posso fazer o seguinte, ó, 3 elevado a x, que é esse aqui, vezes expoente negativo, que eu vou explicar daqui a pouco. Existe uma regra prática para você calcular a potência com expoente negativo. Todas as vezes que o número que estiver em cima e que o expoente for negativo, como você calcula a potência? Você inverte a base da potência, o expoente fica positivo, depois você calcula. Então, de acordo com essa regra, 3 elevado a menos x é a mesma coisa que, qual que é o inverso de 3? 1 sobre 3. Porque 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Então, o inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3. A expoente negativo fica positivo. Então, 3 elevado a menos x é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a x positivo. E aqui finaliza, ó, multiplicando esses dois números. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x dá 1. É um número dividido por ele mesmo. Aí 1 vezes 1, 1. Pronto, então eu cheguei que 3 elevado a 0 é igual a 1. É o que está falando aqui na parte aqui de expoente nulo. Continuando aqui agora, expoente negativo. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero calcular 2 elevado a menos 3. Então observa aqui, ó, que a base da potência é 2 e o expoente é menos 3. Como que eu vou calcular essa potência aqui de expoente negativo? Qual que é a regra que eu falei agora há pouco? Você inverte a base da potência, o expoente fica positivo, aí você calcula. Então olha só, acompanha. 2 elevado a menos 3. É a mesma coisa que
2, eu posso falar que é a mesma coisa que 2 sobre 1, né? Todo número inteiro é uma fração de denominador 1, chamada fração aparente. Então, tem um aqui embaixo, ó, 2, mesma coisa que 2 sobre 1, elevado a menos 3. Inverte a base. O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, se eu invertir a base, o expoente inverte o sinal, troca de sinal. Menos 3 passa a ser mais 3. Aí, com o expoente positivo, aí você calcula. 1 sobre 2 elevado a 3, o que que é? É 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. Pronto, calculou a potência. Então, portanto, 2 elevado a menos 3 é igual a 1 oitavo. Um outro exemplo. Daqui é um exemplo de expoente negativo com base inteira. Agora, um exemplo de expoente negativo com base fracionária. A regra é a mesma. Expoente negativo, inverte a base, o expoente fica positivo. Aí depois você calcula a potência. Então, aqui, ó, 3 quintos elevado a menos 2 é igual. O inverso de 3 quintos é 5 terços. Ó, inverteu a base. Negativo passa a ser positivo, então menos 2 passa a ser mais 2. Aí 5 terços ao quadrado, e agora é só calcular pela definição. É 5 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, 3 quintos elevado a menos 2 é igual a 25 sobre 9. Então, é dessa forma que você calcula uma potência com expoente negativo. Se a base for inteira, você inverte a base, sempre vai ficar 1 em cima, porque o número inteiro tem 1 embaixo. Inverte a base, o expoente fica positivo e calcula. Se a base for fracionária, uma fração elevada ao expoente negativo, lembrando que a fração dentro do parênteses, você inverte a fração, o expoente fica positivo e calcula. Aí você fala, professor, se a base for um número decimal, não tem problema. 1,15 elevado a menos 2. Aí você transforma a base, que está na forma decimal, para a fração. 1,15 é 115 sobre 100, elevado a menos 2. Aí inverte a base, vai ficar igual a essa. Expoente positivo e calcula. Então eu escrevi aqui a regra que eu acabei de falar para fixar bem. Então observa, expoente negativo, inverte a base da potência, aí o expoente fica positivo, expoente positivo, aí você calcula a potência. Então aqui, ó, explicando aqui a questão de inverter a base para o expoente ficar positivo e a questão também do número diferente, 0 elevado a 0 igual a 1. Uma explicaçãozinha rápida aqui também, para reforçar bem. Eu tenho aqui, ó, várias potências de base 2. E observe que o expoente está na sequência em ordem decrescente. Ó. 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Então, o expoente em ordem decrescente na sequência das potências de base 2. Vamos calcular cada potência agora, usando a definição, e vamos ver o que vai acontecer com o resultado. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, 2 a quarta. É 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Vai dar 16. Próximo expoente agora, abaixo do 4 vem o 3. Ó. 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a 1, 2. Vamos parar aqui. Ó. Então, observe que o expoente é 4, 3, 2, 1. Tem ordem decrescente, com a mesma base. Quando eu vou calculando as potências, o que vai acontecendo com o resultado? Vai sempre dividindo por 2. Então, ó, 2 a quarta, 16. 2 ao cubo, 8. Ó. Então, 16 dividido por 2, 8. Aí depois o próximo, 2 ao quadrado, 4. Olha lá, 8 dividido por 2, 4. Então, quando eu vou calculando as potências, o que vai acontecendo? Como a base da potência é 2, o resultado da potência sempre vai ser dividido por 2. Porque o expoente tem ordem decrescente. Então, 2 elevado a 1 é 2, né? Quando o expoente é 1, sempre você vai repetir a base. Aí depois do 1, o expoente não 0. 2 elevado a 0, aí pela lógica eu tenho que dividir por 2 de novo, né? Se 2 elevado a 1 é 2, quanto que é 2 elevado a 0? Eu pego 2, dividido por 2, ó, dá 1. Aí eu chego que 2 elevado a 0 é igual a 1. Que eu havia explicado ali agora há pouco. Aí depois do 0 vem os números negativos, né? Os números menores que 0. 2 elevado a menos 1 e 2 elevado a menos 2. Observa, ó. 2 elevado a 0 é igual a 1. Quanto que é 2 elevado a menos 1? Se 2 elevado a 0 é 1, eu vou pegar 1 e dividir por 2. Ó. 1 dividido por 2 agora, meio. Ó, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. Então, observe que inverteu a base da potência. 1 vezes 2 é meio. O expoente menos 1 ficou mais 1. E para finalizar, 2 elevado a menos 1 é meio. Quanto que é 2 elevado a menos 2? Então, o anterior não deu meio? Se eu pegar meio e dividir por 2, é 1 quarto. Então, meio dividido por 2, 1 quarto. Então, 2 elevado a menos 2 é igual a 1 quarto. Ou seja, usou a regra aqui, ó. 2 elevado a menos 2, expoente negativo, inverteu a base, ficou meio. Inverte 2 é meio. Menos 2 ficou mais 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, 4. Então, a explicação de inverter a base para o expoente ficar positivo, você pode também usar
essa explicação aqui, ó, sempre calculando as potências, vai ver sempre que vai sendo dividido por 2. Eu poderia fazer também com base 3. Se a base fosse 3, 3 ao quarto, 3 ao cubo, 3 ao quadrado, ia chegando nesse resultado, 3 elevado a 0 igual a 1 e assim por diante. Base ia inverter para o expoente ficar positivo, só que aí o resultado das potências ia sendo dividido por 3, se a base da potência fosse 3, no caso. Ok? Então tá aí um vídeo aí sobre potenciação, né, o primeiro vídeo. Depois no próximo eu vou continuar explicando mais, falar sobre notação científica e sobre outros detalhes das potências, propriedades das potências e por diante. Então até o próximo vídeo.